Muito bom dia, esse aqui é o Desinteresse Podcast número 63. É 63 mesmo? Meu Deus, faz tanto tempo que eu não gravo isso aqui. E é isso aí, cá estamos aqui. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026. Olha só como o tempo passou. Eu não sei, eu acho que faz uns 6 meses, 7 meses que eu não gravo desde a última vez. Enfim, muita coisa passou. Eu queria gravar no final do ano passado, mas eu simplesmente esqueci. Enfim, eu já tinha dado como um canal morto esse canal aqui, mas eu já admiti comigo mesmo que não tenho compromisso nenhum em manter alguma frequência e vou postar toda vez que me der na telha. Eu acho que assim é melhor, né? Sem compromisso, vai levando ali e aí não acaba tendo episódios forçados apenas para manter a frequência. Como se fosse uma empresa, né? Que não é uma empresa não, cara. Eu não ganho dinheiro com isso aqui. Tá tudo certo, vamos lá. Enfim, eu não consigo não citar coisas que vêm acontecendo no mundo, que vem aparecendo pra mim toda vez que eu pego meu celular e abro qualquer tipo de rede social, como por exemplo a invasão da Venezuela lá, que os Estados Unidos entrou na Venezuela para tirar o ditador, o presidente, né? Não posso ser parcial aqui. O presidente da Venezuela, por conta de questões, né, que ele era considerado um ditador, enfim. É muito interessante como as pessoas tomam parte, acham algum ponto para defender e vão lá e seguem aquilo de maneira cega. É interessante ver, porque assim, numa situação como essa, que tem vários interesses conflitantes, digamos assim, aparecem várias pessoas que se identificam com um lado e defendem ele a todo custo, mesmo que para isso tenha que não enxergar outras coisas que façam sentido, que sejam críticas para aquilo que você está defendendo. Como, por exemplo, é claro que o presidente da Venezuela era um baita de um ditador. É claro que o país é uma bosta, é ainda. Imagino que vai demorar um pouquinho, se for melhorar, vai demorar um tempinho aí ainda. Mas é claro que a economia do país está uma bosta, e é por consequência da presidência, né? Quem comanda o país, senão o governo, o Estado. Mas isso não exclui o fato de que é claro que os Estados Unidos não fez isso única e exclusivamente por moral, para defender o povo venezuelano, porque não é possível que agora ele fez mais uma dessa, eu tenho que ir lá pegar para salvar o povo venezuelano, não aguento mais ver tanta gente sofrendo. Isso é a minha interpretação do Trump. É claro que não é assim, né? É óbvio que ele está indo lá por interesses financeiros, econômicos, poder, demonstrar poder para outros países, enfim, são várias coisas também, né? Que nesse caso coincidiu ali o útil com o agradável, né? A vontade de comer com a fome, né? O tesão com não sei, eu não consegui achar mais uma analogia aí, mas isso, você entendeu. O que entender dessa situação? Qual conclusão tirar disto? Vamos pensar aqui. Pense cá com meus bottoms. Cara, tipo assim, em um mundo ideal, esse tipo de coisa não iria acontecer, né? Não iria existir países que são melhores que outros. Eu acho que se vocês repararem bem, vai ter um barulhinho de chuva aqui de fundo. Tá chovendo, sábado de tarde. Tô aqui na minha casa de boa, chovendo, gravando meu podcast. Pô, não tem coisa melhor. Tô aqui sentado na minha mesa, olhando aqui na tela do computador, aqui com meu cafezinho. Tudo isso só pra falar que talvez você ouça som de chuva de fundo. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Porque eu já desassociei, já peguei o assunto e mandei pra casa do caralho. O que eu tava falando mesmo, caralho? Ah, sim. Óbvio que os Estados Unidos fez o que fez para conseguir benefício próprio.
que nesse caso coincidiu de ser interesse financeiro, de poder, enfim, e também a sua imagem pública, né? Ou pelo menos não melhorou, mas também não deixou de piorar, né? Porque se a gente imagina esse tipo de situação acontecendo com um país que está indo muito bem sozinho, e aí os Estados Unidos chega lá e simplesmente invade, captura o presidente e foda-se, irmão, vamos tomar conta do negócio, sendo que eles já estavam indo bem sozinhos, aí o negócio muda, né? Então assim, lembrei que eu estava falando, em um mundo ideal, nada disso seria necessário de acontecer, né? Todo mundo viveria em paz e acabou. Mas dado a realidade do jeito que é, eu acho que a interpretação, a conclusão mais razoável de se tirar disso é que, pelo menos tem coisas boas que vieram junto, né? Assim, é um ataque direto à liberdade entre países. Sim, é um problema, mas pelo menos foi com um país que já não respeitava a própria liberdade, né? Então, dos males, o melhor. Mas não é querendo passar pano também para os Estados Unidos, né? Porque esse tipo de coisa é sim um erro. E um erro não justifica outro. A Venezuela se fuder sozinha não dá o direito de outros países ir lá e simplesmente capturar a força. Que nesse caso em específico, meio que o país inteiro queria que isso acontecesse, né? Então vamos entrar em mais uma camada de problematização aqui. Aí vamos entender aqui o que consideramos como país, né? Que é o político, o presidente, o presidente ou o povo. O país é o povo, em sua maioria, quantidade, né? Sei lá, 50 milhões de venezuelanos ou 37 políticos. Quem que é o país? É o povo. E se todo mundo queria isso, não sei se dá para entender, ou queria, né, ou quando aconteceu gostou que isso acontecesse, ainda assim é um erro, né, porque, pô, não é legal ir lá e invadir o jardim do vizinho. Mas quando o vizinho quer que você invade, não é meio que uma invasão. Então você entende que é uma questão muito delicada de conceitos, de o que definir que é... O que definir aqui, fazer um juízo de valores, o que é mal e bom, é uma coisa muito mais difícil de definir do que só, não, o Trump é malvadão e foda-se, ou não, Trump salvou a Venezuela e agora o venezuelano vai andar de Porsche pagando $2.000 só, comprando um carro. Não é assim também, né? Tem coisas que a gente tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração. Estou virando um militante político aqui, olha só. É um negócio que eu tinha um medo, não um medo, que tomava a minha preocupação, mas eu tinha essa preocupação quando eu era mais jovem, que eu via que as pessoas na casa dos 20 e tantos anos ali, alguns até adolescentes, mas enfim, a pessoa ia ficando mais velha e ia começando a se preocupar mais com política. Até porque política é uma coisa que define o preço que você paga nas coisas. Define se você vai conseguir ter uma casa, um carro, ou se você mal vai conseguir comprar comida para comer. E esse tipo de coisa você se preocupa só quando você fica um pouco mais velho, né? E a minha preocupação quando eu era mais novo era me tornar um militante político. Era me tornar mais do que apenas um militante político. Ou, não um militante, mas uma pessoa que fica falando disso toda hora. Mas sim um militante, né, que toma um partido para si, toma um lado para si, dentro dessa dualidade, e defende aquilo a todo custo, mesmo que seja ao preço de negar algumas coisas que fazem sentido e vão contra aquilo que você defende. E esse é o meu ponto. Eu tenho comigo esse negócio que me irrita, que é dualidade. Em qualquer assunto que seja política, seja religião, ou enfim, alguma situação particular na vida de alguma pessoa, sempre me deu um negócio assim no pescoço, que uma raiva, uma indignação, ver pessoas agindo dessa forma, né, que ela acha algum lado para defender, e aí ela começa a defender aquilo a todo custo, mesmo que para isso ela tenha que começar a negar coisas que fazem sentido,
coisas que realmente acontecem, só que por única e exclusivamente aquilo ir contra o que ela defende, ela nega aquilo, mesmo que aquilo não vá quebrar toda a ideologia do que ela acha. Mas só porque vai contra, então ela tem que negar. E aí vai nessa fé cega e continua a vida assim. Isso sempre me incomodou de uma maneira assim que vai até além do meu controle. Isso me incomoda mais do que eu gostaria que incomodasse. Eu penso nisso mais do que eu gostaria de pensar, infelizmente. Eu tô dizendo isso, eu entrei nesse assunto através do negócio do Maduro ali, tá? Ele foi capturado, foda-se esse cara, cara. Espero que a Venezuela aí fique bem. Igual o que aconteceu com a Argentina aí, que o, o presidente da Argentina, que parece o... Como eu vou pesquisar aqui o nome dele. Presidente da Argentina. Deixa eu ver. Ele mesmo, Javier Milei. Javier Milei, você olha a carinha desse cara. Nessa foto aqui é muito nem tanto que ele usa costeleta, meu. Tipo, o cara não deixa. Ele tira a barba do queixo, tira a barba do bigode e tira a barba do meio da bochecha, assim. Mas ele deixa a barba, essa barba que vai subindo pro cabelo. E ele deixa o cabelo grande, é meio estranho. Mas enfim, a aparência dele me lembra muito o vocalista da banda Bring Me Horizon. Sabe aquela banda que fez a música do Giga Chad, que é Can You Feel My Heart? Ele, não sei, cara, ele me lembra toda vez que eu vejo esse cara. Mas enfim, não é isso que eu queria falar. Não é falar que ele lembra o vocalista de uma banda de metal emo. Aliás, como que a gente pode categorizar a banda Bring Me Horizon? É metal? Um metal emo? Foda-se, né? Deixa eu voltar pro assunto. Que seja assim, então, que aconteça, que a Venezuela vire uma Argentina também, que aconteça o mesmo que aconteceu, na verdade. Que é esse cara entrou no poder e ele conseguiu arrumar as coisas, ele conseguiu arrumar a política do país. Ele pegou o país, estava uma bosta, e aí ele teve que adotar algumas políticas, adotar algumas estratégias que, a priori, piorou um pouco a economia do país. E aí, logo em si, justamente para pagar contas, enfim, eu não sei exatamente, mas eu vi só a grosso modo. E aí, depois de passar essa parte ruim, que era provavelmente, eu falo provavelmente porque eu não vi, então eu não vou também ser desonesto aqui. Mas a priori piorou, depois começou a melhorar e agora a Argentina tá indo muito bem. Tá diminuindo cada vez mais a pobreza, o país inteiro tá ficando mais rico, com maior poder de compra e tá virando talvez uma potência forte da América Latina. Enfim, por que eu tô falando da Argentina? Eu não lembro mais também, cara. Foda-se tudo isso. Ah, sim, lembrei. Esse... Não é descontentamento. Essa raivinha adolescente que eu sinto toda vez que eu vejo por exemplo, um debate. Nossa, cara, principalmente quando aparece no Instagram pra mim, aqueles debates de um ateu versus 23 cristãos. E aí uns caras usando uns argumentos muito bosta, cara. Tipo assim, eu me segurei muito pra não entrar nesse assunto de religião, mas eu não consigo. Eu não consigo, cara, eu não consigo. Eu já fiz um vídeo, inclusive, eu já fiz um desinteresse falando sobre o problema do mal. Nossa, é verdade. E naquela época eu não conhecia o paradoxo de Epicuro, que ele fala sobre o problema do mal, né? Que segundo o cristianismo, segundo o que essa religião fala de como que é Deus, ele pode tudo, ele sabe tudo e ainda assim ele é benevolente, ele é completamente bom. E aí, vendo dessas três características do jeito que ele é e olhando para a realidade, isso não faz sentido. Isso entra em várias contradições. E aí eu falei sobre isso nesse episódio. Deixa eu só abrir aqui o YouTube pra ver qual que é. Porque eu já dou aquela... Aquela o que, porra? Eu já falo o número do episódio pra você ouvir aí depois. Eu esqueci a palavra. É o episódio 58, chama O Tédio de Deus. Enfim, naquela época eu não sabia, eu nunca tinha visto o que era o paradoxo de Epicuro. Eu simplesmente tirei isso da minha cabeça, comecei a pensar sobre o assunto, e aí eu cheguei a essas conclusões, que seria simplesmente impossível Deus ser
onipotente, onipresente, onisciente, de ser tudo completamente bom e ter a realidade do jeito que é. E aí eu fiz esse vídeo. E aí depois que eu fiz esse vídeo, algumas pessoas chegaram a comentar, e aí magicamente apareceu no Instagram pra mim um vídeo falando sobre esse paradoxo. E aí eu comecei a ver sobre. Enfim, e voltando a falar sobre esses reels que aparecem pra mim, falando esses debates de religião, e por que que isso me pega muito, cara? E por que que o algoritmo, ele é safado, ele sabe que isso me pega, isso me engaja, e eu quero ficar vendo comentário, e agora eu tô comentando também. Então eu meio que tô virando um militante do ateísmo. Se bem que eu não me considero ateu, me considero um agnóstico. Eu pelo menos tento ser um agnóstico, porque o ateu, o que seria um ateu? Vamos dar um nome aos bois aqui. Um ateu é o cara que tem certeza que Deus não existe. Certeza não tem como ter. Pelo menos na minha interpretação, né, do que seria uma honestidade intelectual, não tem como você ter certeza, porque não tem como provar uma coisa que não existe. Então não tem como você ser ateu sobre nada. Tem como você achar coisa. Então meio que todo mundo que não acredita em Deus é um agnóstico. Não existe ateu. Esse vai ser o título do podcast. E tem alguns reels que eu tava vendo de um cara, é um professor de teologia, se eu não me engano. Enfim, que tá surgindo uma nova onda de teístas, né, de cristãos, com argumentos mais elaborados. Porque, querendo ou não, a religião, ela dá margem para interpretação, uma margem que você chega a uma interpretação que aquilo se contradiz. E antes o teísta, ele simplesmente ficava sem chão, falava, é isso aí, foda-se. Ou tentava desconversar sobre o assunto, e aí o debate morria naquilo mesmo. E de 1 ano pra cá, 2 anos pra cá, começou a aparecer, principalmente na internet, né, que é onde que eu vejo esse tipo de coisa, alguns cristãos, alguns teístas, né, que só viram só sobre a mitologia cristã, defendendo a existência de Deus e defendendo que ele ainda assim, caso exista, seja bom, com argumentos mais elaborados, mas ainda assim ignorando alguns pontos. E que pontos estes que eu acho muito difícil que sejam provados. Eu vi um vídeo, por exemplo, que esse professor que eu mencionei, ele estava falando sobre como que nenhum cristão vai conseguir provar a existência de Deus. E aí ele fala que isso não seria possível, porque aí ele relativiza o sentido da palavra de provar. E fala que se for levar à risca o sentido da palavra provar, nós não conseguiríamos provar nada na nossa vida. Você não consegue provar que você é um cérebro boiando numa tigela e recebendo estímulos elétricos, e isso é a sua experiência de vida. E para ser bem honesto intelectualmente, de fato, faz sentido. Nós não conseguimos provar que tudo isso aqui é só uma simulação, por exemplo, ou que, sei lá, qualquer coisa mirabolante a gente não consegue provar, ou que essa realidade é isso mesmo, ou é só uma outra experiência que você está experienciando apenas. Uma experiência que você está experienciando, meu Deus. Só que, beleza, tem um sentido esse argumento. Só que ele usar isso a favor de que Deus exista, aí isso é um negócio que me pega. Porque não tem esse argumento, ele em nada contribui para a ideia de Deus existir. Porque até mesmo num mundo em que nós não podemos confiar nos nossos sentidos para dizer se aquilo existe com 100% de certeza ou não, Deus também seria uma dessas coisas. Se nem aquilo que eu consigo ver, enxergar, né, sentir o cheiro, palpar, pegar, pessoas que eu consigo conversar, pode ser real, o que eu posso dizer de alguma coisa que eu não consigo ver, nem enxergar, nem experienciar de forma alguma? Você entende que é um nível a menos de comprovação que eu tenho? Então é um argumento que vai contra a existência de Deus. Você relativizar o sentido da palavra provar. E relativizando tudo, então já que não pode provar nada. Assim, agora a minha opinião particular sobre isso. Eu acho isso uma
preguiça, uma desonestidade intelectual. Porque já que o que está sendo conversado eu não consigo achar uma resposta a favor do que eu defendo, eu vou relativizar tudo e tudo não faz sentido, tudo não pode ser provado. Isso não soa como uma desonestidade, isso não soa como uma estratégia para escapar da pergunta, de perguntas, de questionamentos até baseado em lógica? Por que se Deus existisse ele não poderia funcionar, existir e ter feito as coisas de maneira que fizesse sentido? Porque tem que ser dessa maneira que se contradiz, porque tem que ser dessa maneira escondida. Por que ele simplesmente não pode aparecer? Ah, mas aí pode ter inúmeros malabarismos para responder essa pergunta. Mas ainda assim, cara, foda-se tudo isso. Ele poderia simplesmente aparecer porque ele pode, cara. Ele pode. E até mesmo o argumento de livre-arbítrio, em que ele simplesmente aparecer materialmente aqui na minha frente e depois sumir, ia mudar a minha capacidade de escolher coisas na minha vida. Não ia mudar nada. Então é simplesmente, única e exclusivamente uma escolha dele. Se caso ele existir, ele decidiu não agir dessa forma. Então isso não soa como se ele não existisse? Você está me dizendo então que essa entidade existe, ela pode fazer o que ela quiser, ela permite muitas atrocidades no mundo simplesmente para defender o livre-arbítrio? Ou seja, ela deixa de interagir no mundo para permitir o livre-arbítrio. Ela permite coisas horríveis a custo para sustentar o livre-arbítrio. Essa conta não fecha para mim, cara. Essa conta não fecha. Sim, eu vou usar uma fala aqui que com certeza isso não pode ser usado como argumento, mas é interessante. Eu não faria dessa forma se eu fosse Deus. Tipo, na minha concepção, não vale a pena permitir a injustiça que os nazistas fizeram com os judeus simplesmente para permitir o livre-arbítrio dos nazistas acabar com a vida dos judeus. Inúmeros, milhões. Eu não permitiria a escravidão moderna. Eu tenho que falar escravidão moderna porque escravidão na Bíblia tem um contexto que a palavra significa, na verdade, servidão, e é como se fosse um contrato de trabalho. Então, sendo mais específico, para que alguém não me entenda mal, eu não permitiria a escravidão moderna a custo de um livre-arbítrio. Eu não permitiria o livre-arbítrio de uma pessoa possuir outra sem que ela queira. Tipo, na minha opinião, isso não é bom, cara. Como que é bom? Como que faz sentido? Como que fecha a conta pra você? O cara permitir escravidão, porque não? Ele tá permitindo o livre-arbítrio do dono do escravo. E vou um pouco mais longe ainda. Essa questão dele não interferir, que é justamente o que baseia o ponto de ele não interagir com a humanidade, porque tem que manter o livre-arbítrio, não pode interferir, os caras têm que decidir por conta própria. Por isso que ele não interage. Só que após a humanidade fazer as coisas do jeito que fizeram, porque eles têm o livre-arbítrio, aí ele interfere para punir. Como, por exemplo, o que a Bíblia diz, né? O dilúvio, ou a Bíblia, enfim, o cristianismo diz. Isso é um consenso. Vai me negar que o cristianismo não fala sobre dilúvio como punição, porque Deus não estava gostando da forma que a humanidade estava. E vai falar que é certo. Você acha razoável, você acha bom. É dessa forma que as coisas devem ser. Você não gosta de alguém, você não gosta de um povo, você vai lá e mata todo mundo. E tipo, me diz como que isso é interpretação errada minha, cara. De que Deus simplesmente não estava gostando do jeito que a humanidade estava indo naquele momento. E ele foi lá e só matou todo mundo através de um dilúvio. Qual que é o malabarismo intelectual que você vai usar pra dizer que eu tô tendo uma interpretação, depende do contexto? Cara, é isso. É isso, eu tô apenas narrando o que o cristianismo diz. Então, assim, antes de alguma coisa ruim acontecer, ele não interfere para manter o livre-arbítrio. Mas depois que aconteceu, ele interfere para punir. Não sei, cara, pra mim não, eu não faria as coisas assim.
Então, no meu conceito do que é bom e ruim, ele não é bom. Isso, claro, caso ele existisse. Na minha opinião, também ele não existe. É que tem vários pontos de questionamento aqui, a religião. Primeiro, ele existe ou não? Na minha opinião, não. Porque, primeiro, que não tem prova alguma. A existência da entidade em si, não estou falando da religião, da entidade, Deus, não tem prova alguma. E também não tem, além da prova, coisas, comportamentos, coisas que poderiam dar a entender, também não tem, cara. Tudo se contradiz. Para que não seja exatamente isso. Então, eu fico imaginando, talvez, esse é o problema. Se talvez o cristianismo tivesse defendido a ideia de que Deus, ele existindo, ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele sabe tudo o que acontece, ele é onipresente também, só que ele não é exatamente bom. Aí pelo menos a conta ia fechar. Não ia ser uma contradição tão grande assim. Porque o cara ser todo poderoso e ainda assim ser completamente bom é uma contradição muito grande tendo um mundo do jeito que é, cara. Tipo, simplesmente não dá pra entender. Não dá pra entender. E você tentar usar como o livre-arbítrio para justificar só piora as coisas, só mostra que você tá tentando defender um ponto a todo custo, simplesmente porque aquilo te agrada, porque você quer que aquilo seja verdade, e não porque você se permitiu se questionar das coisas de maneira imparcial e chegou a essa conclusão. Enfim, 20 minutos aqui. 26 minutos falando mal do cristianismo aqui. Cara, esse ponto me pega apenas quando nós estamos conversando sobre o que faz sentido ou não, enfim. Agora, se a religião deveria ser pregada na humanidade, aí já é uma outra questão. Porque, assim, a funcionalidade da religião, eu falo, que não tem nada a ver com questionar se Deus existe de fato ou não. Falando, pega a religião, mesmo que Deus não exista, ainda assim nós temos a religião aqui. A funcionalidade dela, na minha opinião, tem inúmeras serventias da religião para a humanidade. Principalmente para pessoas que estão passando situações ruins, passando injustiças, pessoas que têm, por exemplo, um cara de, sei lá, 65 anos de idade, a vida inteira dele foi ruim, o cara foi pobre a vida inteira, um homem negro, por exemplo, o cara foi escravizado no começo da sua vida, vivia em um local rural ainda, então provavelmente deve ter, no século passado, no século de 1800, em áreas rurais, deve ter tido ainda alguns requisitos de escravidão moderna. Então, enfim, qualquer época que seja, o cara que teve uma vida desgraçada de ruim, e aí chega no final, aí ele pensa consigo mesmo, nossa, não é possível que é só isso, cara. Que, tipo, eu sofri tudo isso à toa. E aí chega a religião e fala, não, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Quem fez o mal vai pagar depois, e você vai ser recompensado. Você se manteve puro, se manteve certo e fazendo as coisas do jeito que deveria ser. Você não se permitiu fazer o mesmo com quem te fez mal. E aí isso é um conforto pro cara, um baita de um conforto pro cara. Isso para pessoas, enfim, de qualquer tipo de sofrimento que elas estejam passando, a religião chega lá e dá um baita de um conforto. E eu gosto disso, eu acho que isso deveria acontecer mesmo. Porque certas verdades no mundo, cara, são verdades bem difíceis de engolir. Então, na minha opinião, algumas verdades não deveriam ser... nossa, é a palavra, o vocabulário do cara que é curto, meu. Algumas verdades não deveriam ser sabidas. Algumas verdades não deveriam ser entendidas. Nesse tipo de situação, eu falo, da vida particular de uma pessoa. É muito melhor que ela não... Se for a verdade que nada disso existe da religião, e que o cara só vai morrer e acabou, e a única oportunidade dele existir foi ter uma vida de bosta, e nada vai acontecer sobre isso. Eu não quero. Se eu fosse esse cara, eu não ia querer ter a ciência disso. Muito melhor eu achar uma coisa que me conforte e pelo menos o restante da minha vida eu viver em paz, bem. E é isso aí, meu amigo. Eu tive que dar uma pausa aqui pra ir lá ver o que estava acontecendo com a minha cachorra, que ela tava latindo igual uma maluca. Não era nada, só tava latindo porque sim. Ai, mas enfim, esse tempo que passou foi o suficiente pra eu encher o saco desse assunto, cara. Tipo assim,
na boa, vive sua vida aí, que eu vivo a minha aqui, tá tudo certo. Ai, toda aquela questão de ai, não, eu me importo mais com esse assunto do que eu gostaria. Ah, irmão, foda-se, vai, já mudei completamente de ideia. Ai, que tô recebendo mensagem aqui no WhatsApp. Deixa eu pôr o celular aqui no modo não perturbe. Aqui, ó. Perfeito. Aí, muito bem. Muito bem. Certo. Bom, o que eu tenho de atualizações da minha vida pessoal aqui, meu amigo? Nossa senhora. Esse finalzinho, não é só o finalzinho, mas o ano de 2025 foi um ano bem maluco, cara. Porque em 2023 foi o ano, eu acho que o desinteresse teve maior movimento, né? Teve mais episódios sendo postados, eu tinha uma grande atividade também lá na comunidade, interagia bastante no Instagram e por consequência tinha um público mais ativo também. Aí eu comecei a namorar no final de 2023 e fui até o finalzinho de 2024 namorando. E aí eu fiquei todo esse tempo sem postar no desinteresse. Só às vezes, de vez em quando, interagindo na comunidade lá. E aí, quando eu terminei, eu voltei postando um vídeo lá sobre o término, não sei o que, trazendo umas reflexões filosóficas, ou só reflexões sobre a vida e coisas. Como eu sempre faço, né, cara? Eu sou um cara do devaneio. Como, né, um salve aí pro Léo, do devaneio. Que inclusive eu não sei se ele posta mais vídeo lá. Porque eu tô um pouco alheio a YouTube, um pouco alheio às coisas. De vez em quando eu vejo uns vídeos no Instagram, mas é só também, meu irmão. Tô focando um pouco mais na vida real aí, ó. Como se... Internet é vida real também, né? É só uma forma diferente. Uma vida física, presencial, digamos assim. Enfim, nossa, aconteceu um caso aqui comigo, cara, que eu compartilhar com vocês. Uma fofoca aqui que eu sei que quem que não gosta de fofoca da minha vida pessoal. É claro, né? Não vou me atentar a detalhes, não vou expor pessoas. Mas enfim, no final de 2024, quando eu terminei com a minha ex-namorada, obviamente, eu comecei a me relacionar com outras pessoas. Tive um tempo ali, né, para processar o que aconteceu, né, um celibato voluntário ali e tal. E aí depois eu comecei a conhecer outras pessoas, enfim. E o ano de 2025 foi um ano bem movimentado, digamos assim, de diversos aspectos. E eu conheci uma garota, cara, que eu acho que foi o que? Na metade, em junho, julho, se eu não me engano, de 2025. Eu conheci essa garota. E beleza, a gente estava se conhecendo, nós tivemos, nós ficamos, como que eu posso dizer isso? Nós ficamos algumas vezes. E aí chegou um momento que ela me questionou e soltou a seguinte pergunta. Vamos lá. Tomar um café primeiro. E ela lança a bomba. Você gostaria de namorar algum dia? Aí eu, putz, que coisinha. E eu não tinha pretensão nenhuma. E eu fui completamente honesto com ela, né? Não, eu não pretendo namorar, não. Quem sabe algum dia, mas no presente agora, no futuro próximo, não. Muito obrigado, tá? Mas eu vou falar aí a verdade pra você, não quero não. Enfim, e vida que segue. Eu perguntei pra ela, tudo bem pra você continuar assim? Ou se, né, pra você evitar de se machucar, criar algum tipo de sentimento, nós podemos cortar nosso vínculo aqui e vida que segue, visando o seu bem também. E ela falou, não, tá tudo bem, eu só queria saber mesmo. Vamos continuar ficando aí, tendo os nossos encontros casuais, digamos assim. E acontece que ela estava mentindo, né? Ela tinha ainda uma intenção de estabelecer algum tipo de... Eu falo de uma maneira muito formal. Estabelecer algum tipo de relacionamento. Ah, meu Deus do céu, cara, acorda. Ela queria namorar comigo, só que aí ela não tinha aceitado o que eu disse. E ela com ela mesma decidiu que ia, sei lá, fazer... ia me convencer do contrário. Certo. E aí chegou um ponto de que eu queria ficar com outras pessoas. E assim, eu não tinha nenhum tipo de vínculo, não devia nenhum tipo de satisfação com ela. E aí eu estabeleci uma certa distância, que eu não queria mais contato. Tudo certo. O problema, meu amigo, é que isso não foi bem aceito. E essa garota
ela chegou a mandar, ela descobriu o Instagram da minha ex-namorada e começou a mandar mensagem pra ela, fez videochamada com a minha ex-namorada. Conversando sobre mim, falando sobre coisas pessoais minhas, descobrindo coisas particulares do meu antigo relacionamento, coisas que eu não queria expor pra ninguém. Não coisas erradas que eu fiz, né, pra você não me entender mal, porque seria bem conveniente, eu não queria espalhar a coisa errada que eu fiz, não foi isso, eram coisas, na verdade, que eu fui vítima, né, eu acho que eu não falei, mas, enfim, de traição, fora outras coisas também, que eu não queria mencionar. E coisa chata, assim, que é melhor só deixar enterrado. Enfim, ela jogou toda essa bosta pra cima de novo, a poeira já havia abaixado. Aí a pouca, né, vontade que eu tinha de estabelecer algum tipo de namoro com ela foi a negativo. E aí eu não cortei completamente o contato. Acontece que essa garota não se deu por satisfeito e ficava vindo aqui na frente da minha casa, me chamando, me gritando. Nas vezes que ela tinha vindo aqui na minha casa junto comigo, obviamente, ela acabou conhecendo a minha vizinha, fiz amizade com ela. E aí ela usava da minha vizinha como ponte para ficar vindo aqui, e aí toda vez que eu passava na rua, tentar ter algum tipo de contato, conversar alguma coisa. Porque obviamente depois que ela fez essa bosta, eu bloqueei de tudo, falei, só não me procura mais e segue sua vida aí, tá tudo certo. E aí ficava vindo aqui em casa, ficava me ligando de números diferentes. Diversas contas no Instagram também ficavam me mandando mensagem, por que você não conversa com ela? Uma conta aleatória de uma pessoa aleatória que eu nunca vi na vida. Uma garota, inclusive, começou a dar em cima de mim e ficou dando em cima de mim no Instagram durante umas 3 semanas. E aí quando finalmente eu comecei a conversar com essa garota, aí ela falou assim, então, é que na verdade eu não tô afim de você não, cara. É que eu sou amiga de tal garota, dessa garota, e que ela pediu pra eu ficar te enchendo o saco pra ver se você prestava. E aí eu não entendi. Que é isso aqui, cara? Que é isso aqui? What's going on, man? Imagina se é um homem fazendo isso com uma mulher, cara. É assédio o nome disso, não é? Perseguição, sei lá. Estou desatualizado da legislação brasileira atual. Enfim, a minha vontade de mandar essa garota pra casa do zaralho era gigantesca, né? Mas conhecendo o mundo do jeito que é, e o Brasil do jeito que é, e a legislação do Brasil do jeito que está, né, meu, tá certo? Eu me precavi e nem falei nada, eu apenas não respondi a qualquer tipo de provocação. E quanto mais tempo passava, e quanto mais coisas essa garota fazia, mais ofensas que ela proferia pra mim. E é muito estranho isso, porque aparentemente ela fazia isso pra tentar demonstrar que ela gostava de mim. Só que aí ela fazia uma coisa pra me prejudicar. E aí é isso que não cabia na minha cabeça. Como que você tá... Como que com as coisas que você já fez, já cortou completamente a nossa relação, como que piorando mais ainda vai aumentar a chance? Enfim, essa garota chegou ao ponto dela entrar no meu trabalho. Na verdade, eu conheci ela lá, e aí ela havia saído enquanto nós conversávamos ainda. Aí ela voltou para aquele trabalho justamente para ficar me monitorando, para ficar olhando, vendo o que eu tô fazendo lá no serviço, no trabalho. A minha sorte é que quando ela entrou, ela ficou em um horário diferente. E aí teve uma noite lá que um coordenador lá veio falar comigo falando assim, então, aquela garota lá, porque obviamente todo mundo ficou sabendo do caso, né, porque ela fazia um monte de coiseira que todo mundo ficava sabendo, espalhava coisas pessoais minhas pra todo mundo. Então, infelizmente, várias pessoas ficaram sabendo da nossa relação, digamos assim.
Aí aquele coordenador falou assim, chegou em mim e falou, então, aquela garota lá, ela tá tentando entrar na empresa de novo, ela conseguiu. E ela pediu pra mim pra eu trocar ela de horário. Aí eu não deixei e dei alguma desculpa lá, esfarrapada só pra ela ficar no horário e não conseguir te ver, que é um horário distinto do seu. Aí eu falei, ô meu amigo, pois aperta-te minha mão aqui, muito obrigado, sim. Infelizmente, aí descontinuou, ficou mais um tempo, acho que uns 2 meses. Chegou um ponto ainda dela vir aqui na frente da minha casa e ficar me chamando, ficar me ligando em alguns finais de semana, principalmente, bêbada. Ficar postando nas redes sociais dela. E isso eu descobri porque eu tenho uma colega que ela chegou em mim e falou, então, você viu que tal fulana postou no story? E eu falei, não, o quê? Aí ela me mostrou falando mal de mim, falando um monte de mentira. Postando no story do Instagram, falando coisa pessoal. E esse foi o meu maior arrependimento de 2025 aí, ó. Gostaram aí de uma fofoca pessoal minha que eu expus aqui, que eu posso muito bem me arrepender de estar falando isso aqui. Eu não expus ninguém, né? Não falei nome de pessoa. Certamente todo mundo que ouve isso aqui não conhece pessoalmente, mas tá aí, rapaz. Que situação. Ai, cara. E aí que eu digo isso pra gente entrar em um outro ponto aqui de questionamento. Eu percebi que eu tenho esse vício de linguagem de falar ponto. Qual é o ponto da questão? Qual é o ponto da linha de raciocínio? Que é um negócio que os caras da Red Pill falam de green flag e red flag, né, que são bandeiras vermelhas e bandeiras verdes, que seria comportamentos que você identifica na pessoa quando está começando a se relacionar com ela, que podem indicar que ela seja uma pessoa ruim, uma pessoa boa de se ter do lado, mesmo que seja para relações casuais mesmo, que pode te prejudicar ou não, ou pode te ajudar também. Essa garota não tinha, ou pelo menos eu não consegui as identificar a tempo. Então, toma cuidado aí, é um aviso aí. Sempre vira um sermão as minhas histórias, né? Toma cuidado aí, porque eu não consegui identificar red flag nenhuma. Eu me sinto muito bosta, muito estranho falando a palavra red flag de uma maneira não irônica. Comportamentos, cara. Comportamentos padrão de pessoas que fazem tais coisas. Não sei até onde isso é válido, você ficar pensando nesse tipo de coisa. Porque a pessoa pode muito bem ter a arte de conseguir esconder isso. Nossa, enfim. Enquanto eu tô falando aqui, eu tô com a tela do computador aberta, cara, com o Microsoft Edge e as notícias abertas aqui. E eu tô olhando pra cara de uns caras aqui, uma cartela de ovo, que são as notícias, por exemplo. Caracas, 2 pontos. Drones sobrevoam a capital e maior cidade da Venezuela. Drones sobrevoam a capital e maior cidade da Venezuela. Não entendi essa frase. Drones sobrevoam a capital e maior cidade. Ah, tá, entendi. Eu que sou burro mesmo. Tem o Ciência Todo Dia, como criar um novo elemento. Esse cara aqui, ele já foi da hora, hein, mano. Mas hoje em dia tá chato pra cara. O Pedro Loss, eu conheço o Pedro Loss. É meu primo ali, ó. Eu assistia muito o Pedro Loss, cara. Quando ele fazia aqueles vídeos no meio do parque, falando sobre física e química, sobre, sei lá, a origem do universo. Não a origem em si, né? Porque a origem mesmo, de onde que saiu as coisas, ninguém sabe. A teoria do Big Bang seria mais como tudo se formou. Mas de onde que aquilo que se formou veio, ninguém sabe mesmo. Você não tem nenhuma ideia. Sei lá, meu. Deve ter algumas ideias, mas assim, só especulações mesmo. Assim como a teoria do Big Bang, né? É só uma teoria, um achismo que tem um pouco mais de convicção. Tem algumas coisas a mais evidenciando que seja isso. Ou talvez alguma coisa próximo disso, né? Homem ultrapassa 8.000 horas em game e diz: só entendi depois de 1.000 horas. Por que eu tô lendo isso aqui, cara? Enfim, eu acho que o desinteresse já se deu por isso mesmo, né? Então, que saudade que eu tava de gravar isso aqui. Que saudade que eu tava de falar
groselha. Que saudade que eu tava de falar bosta aqui, tomando um cafezinho num quarto escuro e segurando uma caneta e falando enquanto eu fico tirando e colocando de volta a tampa da caneta, passando o dedo no buraquinho que a caneta Bic tem aqui enquanto eu falo merda. Olha só. Inclusive, eu voltei a jogar Minecraft antes de eu finalizar aqui. Agora é assunto, mano, assunto só pra quem gosta de mim mesmo e gosta de ficar me ouvindo, cara. Obviamente, eu não comprei o Minecraft, não paguei R$ 150 na versão Java. Eu baixei aqui o Legacy Launcher, que é eu jogo a versão Java de graça. Tem o outro lá mais famosinho, que teve um escândalozinho falando que tinha vírus. Aí eu falei, deixa pra lá, não quero não. Que é o T-Launcher, é verdade. Mas eu acho que eu vou baixar porque eu quero muito jogar com uns colegas meus com mod, né? Minecraft com mod. Eu sempre fui relutante contra isso. Uma atualização foi encontrada. É altamente recomendado atualizar. Note que as livrarias serão baixadas mais uma vez. Isto pode requerir uma conexão estável com a internet. Você deseja atualizar essa versão? Não! Comparando assets. Não, filho, eu só quero cancelar o negócio e poder jogar. Enfim. Eu gostei muito, cara, de fazer live jogando Minecraft, cara. Só que, assim, o meu notebook, né, meu computador é um notebook. Ele até roda Minecraft decentemente. Dá pra jogar ali com uns 10 chunks de renderização. Com uns 40 FPS até. Mas assim que eu coloco o OBS Studio pra gravar mesmo, nem que seja live, é pra gravar, o negócio cai pra 2, 3 frames, cara. É porque esse notebook ele não tem placa de vídeo, né? Então qualquer coisa que envolva vídeo, ou pelo menos esforça um pouquinho mais, o negócio já, o rendimento cai pra caralho. Eu tenho que dar um jeito de comprar um computador mesmo, né? Não um notebook. Pra fazer lives de Minecraft. Eu tenho esse sonho de adolescência. Eu já fazia, inclusive. Olha só. Um momento da minha vida que eu já esqueci já. A musiquinha do menu do Minezão aqui, ó. É isso aqui, eu tô fazendo meio que uma live de Minecraft, só que é um vídeo, né? Um vídeo, só que só com áudio. Eu lembro que eu fazia live, eu já fiz live de tanta coisa, cara. Já fiz live de Among Us. Já fiz live de Minecraft, eu tinha um mapa no Survival, que aquele mapa era lindo. Aqui, ó, o som que você tá ouvindo é do Chucker, que eu tô numa Ind City. Tô atrás de novos itens, novas elytras, uma pá de ferro com toque suave. Não, muito obrigado. E um baú vazio. Deixa eu matar esse Chucker aqui. Mano, agora que eu percebi, eu tô jogando Minecraft enquanto eu gravo desinteresse. E eu entrei de uma maneira completamente gradual. Nessa porra eu tô aqui, matando um Shulker na flechada enquanto eu gravo desinteresse, cara. Me desculpa por isso. Me desculpa. Eu tenho um problema sério de atenção, cara. Mas enfim. Eu ainda vou conseguir. Aí o dia que eu conseguir fazer live de Minecraft decentemente, pra ser como se fosse um desinteresse, né? Ficar falando bosta enquanto jogo Minecraft. Aí quando eu conseguir isso vai se tornar sem graça. Porque é aquela eterna ânsia de ter e o tédio de possuir. Olha que belas palavras, não é verdade? E é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo. Nossa, olha só como eu sou comercial. Obrigado.